Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Começaram os quadrangulares decisivos da Série C do Campeonato Brasileiro. Agora temos 8 times só, divididos em 2 grupos de 4. O grupo B, Volta Redonda, São Bernardo, Remo e Botafogo. Grupo C, Londrina, Atlético, Ipiranga e Ferroviária. Vão jogar dentro dos grupos, turno e retorno. Os 2 primeiros colocados de cada grupo sobem para a Série B o ano que vem. E os líderes de cada grupo disputam o título, certo? Simples, rápido e eficiente. Pois bem, primeira rodada, grupo B, que eu considero muito forte. O grupo B, o Remo, com quase 50 mil pessoas. Que sensacional a festa do Remo. É o time dos 8 que tem o maior poder de mobilização, joga no estádio maior, que é o Mangueirão, e vai ter essa torcida apoiando sempre. E com o apoio dessa torcida, o Remo, que foi oitavo na outra fase, enfrentando o Botafogo da Paraíba, que foi o primeiro, ganhou por 2-1 e foi pouco. Pelo que jogou, o Remo poderia ganhar até demais. Mas sensacional a largada do Remo, hein? O oitavo superou com facilidade o Botafogo por 2-1. No outro jogo do grupo, também com facilidade, estranhei. O Volta Redonda fez 3-1 no São Bernardo. O São Bernardo é o único time que tinha vencido todos ali no duelo, não perdeu de ninguém, né? Então, de qualquer maneira, Volta Redonda 3, São Bernardo 1, Remo 2, Botafogo 1. Os mandantes do grupo B começaram vencendo e agora vão jogar a segunda rodada fora de casa. No grupo C, nenhum mandante venceu. O Ipiranga, lá em Erechim, no Rio Grande do Sul, recebeu a Ferroviária 0-0. Ferroviária é a melhor defesa disparada da competição. E o Atlético jogando fora de casa, lá em Londrina, que estava cheio, mais de 10 mil pessoas. O Atlético fez 3-2 no principal jogo da rodada, no jogo de mais emoção, mais gols feitos, mais gols perdidos, pênalti perdido, enfim. Vou contar tudo isso para vocês. Antes de mais nada, convido vocês a fazer a inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativarem o sininho para cada novo vídeo você seja avisado e principalmente pedir seu like, pedir sua opinião, enfim, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar, tá bom? Vamos começar com o grupo B. Eu trabalhei na Zap nesse jogo, Remo 2, Botafogo 1. Sensacional, sensacional. O jogo foi sensacional. Primeiro tempo foi todo do Remo. O Remo teve um pênalti marcado que depois o VAR corretamente anulou. Depois o Remo faz 1-0 com 22 minutos com o Pedro Vitor, né? Numa jogada pelo lado esquerdo do Rodrigo Alves. Depois, ainda no final do primeiro tempo, uma jogada que começou com o Pavani do lado esquerdo. Ele rouba, perde, rouba, perde, rouba, perde e inverte. A bola vai parar no Diogo Batista, lateral direito. Ele cruza, o Ítalo ajeita. O Ítalo que já tinha metido uma bola no travessão, ajeita e de novo o Pedro Vitor faz 2-0. Veio o segundo tempo, para mim num pênalti que não houve. Eu achei que na cobrança de escanteio o chute, a bola bateu sem querer totalmente, sabe? Não estava com o braço aberto. Eu entendi assim e respeito critérios, né? Eu acho que o Jaderson não fez o pênalti, o árbitro marcou, o VAR não corrigiu, o Silas foi lá e descontou. Depois ainda teve uma boa oportunidade com o Jô, o Botafogo até para empatar, mas o Remo com o Ribamar e depois com o Marco Antônio que entrou, teve chance de golear. Vitória para mim muito justa, de um Remo que jogou com Marcelo Rangel, Diogo Batista, Bruno Bispo, que saiu machucado, entrou o Sheldon, Rafael Castro e Sávio. Na verdade, o Sávio é o lateral esquerdo, mas que faz o terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, porque o Raimar, que é lateral esquerdo, também joga no quadrado do meio-campo, com Pavani, no trio do meio-campo, com Pavani, com Jaderson e com Raimar pelo lado esquerdo. Muito legal esse esquema. No ataque, 2 atacantes, Pedro Vitor de um lado, Rodrigo Alves do outro, e o Ítalo, que depois entrou o Ribamar, o Johnny Robert entrou no lugar do Pedro Vitor fazendo sua estreia, o Marco Antônio entrou no lugar do Rodrigo Alves, o Paulinho Curuá entrou no lugar do Jaderson. Enfim, esse foi o time que ganhou por 2-1. O Botafogo, que está invicto em casa e agora vai jogar em casa, perdeu com Dalton, Leno, Romércio, Renier, que saiu machucado. Quando saiu o primeiro gol do Remo, o Botafogo estava com o jogador a menos, que o De Renier machucou, daí entrou o Douglas, Rafael Furlan, depois entrou o Eduardo, né? É isso? Eduardo. Aí Lídio, depois o Lucas Siqueira, Pedro Ivo, Silas, Vinícius Leite, João Pipico, depois Joãozinho, João, depois Vinícius Leite, Vinícius G. Leite entrou o Henrique Dourado e Pipico entrou o Joãozinho e o Jô. O Aristo Pisa, técnico do Botafogo, o Rodrigo Santana, o técnico do Remo. No outro jogo, Volta Redonda ganhou por 3-1. Foi um jogo mais equilibrado, mas na reta final, no segundo tempo, Volta Redonda fez 3-1. O jogo começou com o Bruno Santos, centroavante,
fazendo um belo gol, o MV cruzou, ele fez 1-0 aos 33, mas o Kaique, que agora é artilheiro do campeonato com 10 gols, recebeu um cruzamento do Davi Gabriel e empatou. 33 fez 1-0 Volta Redonda, 35 do primeiro tempo fez 1-1 o São Bernardo. Veio o segundo tempo, o jogo estava igual, quando o Bruno Santos pegou uma rebatida, a bola que o Juninho Monteiro cruzou da esquerda, a bola bate, rebate, sobrou para ele, ele fez 2-1 aos 14. São Bernardo foi em busca do segundo jogo, foi em busca do segundo gol para empatar, e aí saiu um pênalti num cruzamento do Esquilo. A bola para mim ali também foi pênalti, eu entendi que foi, o zagueirão Fabrício fez 3-1. Aí o São Bernardo teve a oportunidade com o próprio Kaique e tal de empatar o jogo, não conseguiu, e o Volta Redonda, junto com o Remo nesse grupo, saem na frente com 2 vitórias em casa. O Volta Redonda jogou com Giandrosen, Elton Silva, Lucas Souza, Fabrício Sanches, depois Juninho Monteiro, Bruno Barra, Henrique Silva, depois Emerson Júnior, Robinho, depois Léo Rigo, Douglas Esquilo, depois Kellyton, Bruno Santos, depois Cristiano e MV. O técnico do Volta Redonda é o Rogério Correia. São Bernardo perdeu com Alex Alves, João Ramos, depois Cauã Jesus, Alan Santos e Augusto, Hugo Sanches, Romisson, Rodrigo Souza, depois Wesley Dias e Davi Gabriel, Lucas Tocantins, depois Luiz Felipe, Kaique, depois Felipe Garcia, Silvinho, depois Walterson, 3-1. Então no grupo B nós temos Remo e Volta Redonda saindo na frente. No grupo C, no sábado, o Ipiranga recebeu a Ferroviária, jogo ruim. Jogo ruim. Chances claras de gol não teve. A Ferroviária até 2 vezes com o Carlão teve uma oportunidade. O Jonatas Ribeiro e o Fabrício também tiveram ali, mas nada tão contundente. O 0-0 foi merecido. Ipiranga empatou em casa com o Alan, Gedeilson, Heitor, Mendonça e William Gomes. Anderson Uchoa, Caio Melo, Alisson Tadei, depois o Reift. Fabrício, depois o Mirandinha. Zé Vitor, depois o Edson Cariús. E o Jonathan Ribeiro, o técnico de Ipiranga, é o Thiago Carvalho. A Ferroviária empatou fora de casa, que acho que é bom resultado, com Saulo, Lucas Rodrigues, Medina, depois Jackson, Ronaldo Alves e Igor Fernandes. Ricardinho, Zé Matheus, depois entrou Paulinho Santos, Xavier, depois entrou Cássio Gabriel e o Juninho. Carlão, depois entrou o Quirino, Vitor Barreta, depois entrou o Tylon, o Júnior Rocha, o técnico da Ferroviária. E no jogaço, que no maior número de gols, o Londrina perdeu em casa para o Atlético por 2-3. O jogo foi sensacional. Com 3 minutos de jogo, o camisa 10 do Atlético, que é muito bom jogador, o David Braga, fez 1-0. 1-0, cruzamento do Djalma, David Braga fez 1-0. Depois, com 15, já estava 2-0 para o Atlético, né? O Tauan cruzou e o Djalma fez 2-0. 15 minutos, 2-0. Aí o Henrique, numa escapada pelo lado esquerdo, levou a melhor em cima do Yuri, fez 2-1 com 20 minutos no primeiro tempo, estava 2-1. Olha que jogão. E aí teve um pênalti no finalzinho do jogo, em cima do Everton Moraes, e aí o Iago Teles cobrou e o Glauco empatou e o Londrina perdeu a chance de empatar o jogo. No final do primeiro tempo, perdeu o pênalti. Iago Teles bateu, achei que ele bateu mal, a meia altura, e o Glauco foi lá e defendeu. Começou o segundo tempo, o Henrique com 4 minutos empatou. Não empatou em pênalti no finalzinho, mas empatou. Foi a luta o Atlético e o Giovani, que tinha entrado no lugar do Hélito Torrão, fez 3-2 aos 20 minutos. E o jogo terminou lá e cá com chance dos dois lados. Vitória do Atlético, mas jogaço. Jogaço. O Londrina perdeu com Gabriel Teles, Gabriel Félix, Thiago Enes, João Maestro, Renan Ribeiro e Maurício, Tauan, Cadi, depois Martin, Rafael Longini, depois o Ingro, e Henrique, depois o Calisson, Everton Moraes, depois o Daniel Amorim, e Iago Teles, depois o Chaporã. O Claudinei Oliveira vem fazendo esse ótimo trabalho no Londrina. O Atlético, do técnico Roger, aquele ex-centroavante e tal, fez um belo paulistão com a Inter de Limeira, foi técnico do Primavera, enfim. Está fazendo um grande trabalho, venceu com Glauco, Inayan, Danilo, Edson e Yuri. Diego Fumaça, Djalma, depois Maurício, David Braga, depois Robinho, Torrão, depois o Giovani, Denilson, depois entrou o Neto Costa e o Polvidiero, e depois entrou o Ferreira. Técnico é o Roger, 3-2, mais de 10, quase 11 mil pessoas dentro do estádio, o que é sensacional. Enfim, agora nós vamos para a segunda rodada. Neste final de semana, nós temos os jogos da segunda rodada que vai terminar na segunda-feira. No grupo B, o Botafogo, que perdeu do Remo, recebe Volta Redonda, que ganhou do São Bernardo. Esse jogo é domingo às 18h30. Na segunda-feira, o São Bernardo não vai cobrar ingresso, é de graça. O São Bernardo recebe o Remo às 20 horas. Então, domingo, 18h30, Botafogo e Volta Redonda. Segunda, 20 horas, São Bernardo e Remo. Botafogo que perdeu, São Bernardo que perdeu, agora jogam em casa. No grupo C, o Atlético que venceu fora, sábado, 17h30, jogo da Zapping. Eu estarei comentando esse jogo com o Marcelo Duó narrando. Preste atenção, acompanhe lá na zapping.com.br, Zapping Sport, Atlético e Ipiranga. O Atlético venceu
fora de casa, agora em São João del Rei recebe o Ipiranga, que empatou em casa. E a Ferroviária também no sábado, em Araraquara, recebe o Londrina. Se a Ferroviária empatou, o Londrina perdeu. Então essa segunda rodada vai ser importantíssima. Atlético vence, faz 6, vai ficar numa situação privilegiada, né? Se o Ipiranga vence, já até passa o Atlético. Olha que coisa. Ferroviária empatou fora de casa, mas se perder, o Londrina já passa ela. Mas se ela vencer, ela vai a 4 e deixa o Londrina sem nada e fica complicado pro Londrina. Então, principalmente nesse grupo C, o bicho tá pegando, ok? Vou acompanhar tudo e venho para contar tudo para vocês. Forte abraço, até a próxima!